Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual é o horário do seu dia que você se programou para poder estudar. Bom, vocês já me conhecem, tiveram a primeira aula do curso comigo, eu farei o encerramento, né, que é uma sequência daquela aula com vocês, e a gente vai se encontrar muito mais à frente aí, tá bom? Para encerrar aquele bloco, né, a gente vai tratar agora, nessa aula, da questão dos direitos de personalidade, tá? E dos bens, que são muito importantes. Essa aula, ela vai ser basicamente o mesmo esquema da outra, tá? Então, eu preferi estabelecer aqui o artigo, tá, de cada situação, e eu vou pactuando cada ponto com vocês, na medida em que a gente for passando essa parte de introdução do direito de personalidade, tudo que é o direito de personalidade em si, porque vai ser fácil de vocês identificarem isso no artigo, tá bom? Nas outras aulas vocês vão perceber que vai ser uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais prática, tá? Porque cada conteúdo tem uma forma melhor de você passar, né, ele para frente. Então, direito de personalidade, pessoa física, pessoa jurídica é uma coisa um pouco mais com terminologia de código, então a gente não consegue fugir muito disso, mas a gente vai passar por essa situação logo após de falar de bens, tá? Então, iniciando essa aula, tá? Seguindo com aquilo disposto na última, vamos falar de direito de personalidade, gente. Bom, é aquilo, né? Com os casos, com a exceção dos casos que já estão previstos em lei, né? Nós temos que o direito de personalidade, eles são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer uma limitação voluntária. Você não pode se restringir esse direito de personalidade que é seu, tá? Porque ele é intransmissível e é irrenunciável, tá? Você pode, na verdade, você exigir que cesse a ameaça ou a lesão desse direito de personalidade, tá? Inclusive reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras seções previstas em lei. Então, toda vez que o seu direito de personalidade ele for, de certa forma, ameaçado ou mesmo lesionado, e a gente vai ver isso com responsabilidade civil, a gente vai ver isso com toda a questão até do Código do Consumidor, né? Nós vamos perceber que tem essa situação de você ser indenizado, né, por perdas e danos, ou mesmo pela questão do dano moral, tá? O direito de personalidade, ele tem aqui os artigos, do artigo 11 até o artigo 20, tá? Até o 20º, e ele fala exatamente dessa questão, tá? Que a gente está tratando. Quando se tratar de morto, ao parágrafo único do artigo 12, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até 4º grau, tá? Isso aqui a gente vai ver na aula de direito de família, essa questão do grau de parentesco, mas já tomem nota, né, que pode, né, caso a pessoa esteja morta, tá usando a imagem dela sem a devida liberação daquela pessoa, então, nesse caso, a pessoa que está sendo a sua imagem utilizada poderá, qualquer parente em linha reta, ou o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até 4º grau, fazer o quê? Legitimar e requerer uma medida que é prevista em relação a sanções, né, em relação a reclamar por perdas e danos nesse sentido, tá? Então, o que acontece? Nós temos uma questão também que é importante dizer, a gente falou da irrenunciabilidade, da intransmissibilidade, né? Temos a questão de uma disposição gratuita do corpo. Qual que é essa disposição? É válida com objetivo científico, altruístico, tá? A disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte para depois da morte, tá? Então isso é totalmente permitido, tá? E inclusive quando a gente está tratando de risco de vida, tá? Ninguém pode ser constrangido e submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Isso é o artigo, deixa eu ver aqui para vocês. Aqui, artigo 15, tá? Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica, tá? Então é importante você entender que você ser constrangido, né, a se submeter a um risco de vida
tá? Por tratamento médico ou intervenção cirúrgica, isso não existe, não pode, tá? Então ninguém pode ser constrangido a isso. Então isso o artigo 15 fala com toda a propriedade, né? O artigo número 16 fala que toda pessoa tem direito ao nome, né? Prenome e sobrenome. Nós veremos, inclusive com a aula de lei de registro público, que tem pontos importantíssimos que eu acredito que possa cair na sua prova, que é algo que vem acontecendo com a jurisprudência, tá? E é muito prático e corriqueiro esse tipo de ação, que são as ações de retificação de registro civil, que fala exatamente de nome, prenome e sobrenome, né? Mas isso é uma coisa a longo prazo, tá? O artigo 17, ele fala: o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória, né? Então o que acontece aqui? É tudo envolvendo o nome, né? O nome é um direito intrínseco da pessoa, né? Fazer esse tipo de situação com certeza causa uma possibilidade de você dessa pessoa que está lesionando, né, o nome da outra, de arcar com uma responsabilidade, arcar com uma indenização por danos decorrentes disso, tá? Mesma situação, e acontece muito, tá? Aqui, ó, artigo 18. Sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Quantas vezes eu acabei pegando casos assim, em que a pessoa tinha o seu nome, né? Em propagandas, né? Em propagandas mesmo. E ela nunca tinha contato com esse lugar, propagandas na internet, na TV, e aparecia a imagem da pessoa, o nome da pessoa, né? E isso é totalmente repudiante, né? Não tem autorização, essa entidade ou a outra pessoa não pode utilizar do nome dessa pessoa que não deu autorização, tá? O artigo 19 vai dizer que o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Então aqui fecha essa questão, né? Questão dos direitos de personalidade, só que é importante falar o quê? Da imagem da vida privada, tá? Então o que acontece? Salvo quando autorizadas, tá? Ou se for necessário isso para a administração da justiça e manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, né, a transmissão da palavra ou a publicação, exposição e utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que vai acabar por existir, tá? Sem que se atinja a honra, a boa fama, a respeitabilidade ou se destinem a fins comerciais, tá? Além disso, temos para finalizar a questão da vida privada, né? A vida privada da pessoa natural é inviolável, tá? E o juiz, a requerimento do interessado, ele pode adotar providências necessárias para quê? Para cessar aquela situação em que esteja comprometendo a vida privada da pessoa natural, né? Que é inviolável, né? Então, o que acontece, gente? O importante é vocês se aterem, né, aqui, a esse primeiro artigo. Tá? Por que esse primeiro artigo? Porque ele fala de duas características importantíssimas, que é a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade. Tá? Então, se atenham a isso, anotem direitinho qual é o artigo que a gente está falando aqui, porque direito de personalidade basicamente é isso. Nós vamos tratar ele utilizando como fundamentação em outras questões, então na responsabilidade civil, no Código do Consumidor. Então tudo isso abarca a questão de direito de personalidade com toda certeza. Bom, agora vamos falar do quê? De bens imóveis, bens móveis, né? Todo dispositivo que começa no artigo 79. Bom, os bens imóveis, né? Eles são o solo e tudo quanto lhe incorporar natural ou artificialmente, né? São aqueles, o quê? Que são os que não se podem transportar sem destruição, modificação, fratura ou dano de um lugar para o outro, tá? Então, se quiserem anotar esse conceito para ficar um pouco mais claro, mas então os bens imóveis são os que não podem transportar sem destruição, sem que tenha que se destruir, modificar, fraturar ou acontecer um dano, tá? Quando você leva-o de um lugar para o outro. Então isso é a questão do bem imóvel, né? Então, quais são os bens imóveis, tá, para efeitos legais? O artigo 80 traz isso: os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram, o direito à sucessão aberta, tá?
Não perdem o caráter de imóveis, artigo 81, as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, foram removidas para outro local. Isso pode acontecer numa questão de prova, né? Eles podem falar eventualmente em que uma edificação foi alterada de localidade, mas foi separada do solo, porém conservou a unidade que ela era registrada. Então isso não perde a localidade, o que a gente trata sobre imóveis, caráter de bens imóveis, tá? Inciso segundo, os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem, tá? Então, esses dois incisos, normalmente, eles não têm sido característica de prova, mas é importante, já que nós estamos fazendo essa leitura desse início, nessa parte um pouco mais chatinha da matéria do direito civil, é importante que a gente fale sobre todos, né? Dessa forma, a gente traz a questão do que são os bens móveis, né? Os bens móveis, eles são suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, diferentemente do bem imóvel, obviamente, que a gente viu atrás. Bom, o que traz o artigo 82, né? Então, ele traz exatamente essa questão do que é o conceito e ele vai falar exatamente como era no bem imóvel. Consideram bens móveis para efeitos legais as energias que têm um valor econômico, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes, os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. São bens móveis também, tá? E os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de imóveis, né? Readquirirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio, tá? Então, assim, os bens móveis, né, eles são adquiridos por uma simples tradição, tá? Então vamos pactuar algumas diferenças para vocês entenderem e vão anotando. Bens móveis são adquiridos por uma simples tradição. Os bens imóveis, eles dependem do quê? De escritura e registro, tá? Aí já uma diferença de um para o outro. No bem móvel, não existe o quê? A anuência do cônjuge, aquela outorga uxória, para você alienar ou gravar o ônus real naquele bem. Enquanto nos bens imóveis, se exige o quê? Essa outorga uxória, a anuência do cônjuge, para que você faça alienação ou gravação do ônus real. Exceto se esses cônjuges forem casados sob separação total de bens, tá? Outra dica, outra diferença, os bens móveis, quando você for tratar de uso capião, né, a gente fala de 3 e 5 anos aqui no prazo, né? Enquanto nos bens móveis nós temos os prazos de 2, 5, 10 e 15 anos, tudo vai ser feito de forma ao longo do curso, tá? E por fim, uma outra dica que eu gostaria de passar entre bens móveis e imóveis, né? O móvel, ele pode ser objeto de penhor, enquanto o imóvel de hipoteca. Hipoteca, vou falar até para vocês uma dica agora, né? Súmula 308 do STJ, tá? Eu vou falar isso em outras aulas, porque eu tô apostando que essa súmula vai cair nessa sua prova, tá? Então fique muito atento com a súmula 308 do STJ, a gente vai falar dela melhor em outra aula, tá? Seguindo adiante nesse ponto, nós temos o quê? Os bens fungíveis e os bens infungíveis, né? A questão até dos consumíveis, né? Então, o que são bens fungíveis? São bens substituíveis, né? Da mesma espécie, qualidade e quantidade, né? Então, os bens fungíveis são os móveis que podem substituir-se por outros, desde que tenham a mesma espécie, mesma qualidade e quantidade, tá? No artigo 86 ele fala que são consumíveis os bens móveis, cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também consideráveis tais os destinados à alienação. Tá? Então os consumíveis são aqueles que têm a destruição imediata após o uso. Tá? Nessa mesma sequência, tá? Lembrando que, bom, voltando aqui um pouco, eu falei de bens fungíveis, mas só para dar uma análise sobre os infungíveis são aqueles bens que são insubstituíveis. Você não consegue substituir, é aquele ponto.
tá? Vamos supor aqui, sempre utilizam aquele exemplo do quadro, né? Então vamos supor que um pintor famoso só tem ele fez aquele quadro é o original, e vem uma pessoa e acaba prejudicando aquele quadro, né? Danifica aquele quadro. Aquilo era um bem infungível, ele é insubstituível, era único, tá? Então tem essa questão, tem outros exemplos, mas é só para vocês fazerem essa diferenciação, tá? Bom, temos os bens divisíveis e os bens indivisíveis. Quais são os bens indivisíveis? Artigo 87. São os que se podem fracionar sem alteração de sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam, tá? Então, são bens que se podem partir em proporções reais e distintas, sem alteração da substância, sem diminuição considerável de algum valor, né? Ou mesmo prejuízo do uso a que se destina, né? Então, o artigo 88, tá? Vamos estar aqui, artigo 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou mesmo por vontade das partes. Tá? Então, como que são? Qual que é essa questão dos bens indivisíveis, né? Bom, então ele pode ocorrer por natureza, não se pode fracionar sem alteração na substância, não tem como você dividir esse bem, né, sem que se altere a substância dele. Então, por exemplo, um animal, um relógio, um brilhante, né? Tem também por determinação legal, quando a lei expressamente impede o seu fracionamento. Então, é o caso de, por exemplo, servidões prediais, né, hipoteca. Você não consegue fazer isso sem que seja por uma determinação legal, né? E também tem a questão pela vontade das partes, que tem essa liberdade de você conduzir aquele bem, né, indivisível, né? Bom, temos também uma questão, né, que é muito importante, de bens, que são os bens públicos, que é do artigo 98 ao artigo 103 do Código Civil, que eu achei por bem passar. Isso aqui é tudo mais um resumo, tá, do que pode cair na sua prova, mas é isso que eu estou falando. A OAB não vai pedir isso em separado. A OAB ela vai fazer com que você tenha o conceito disso tudo para analisar com as outras aulas, né? Então você vai utilizar isso quando for falar, por exemplo, de uma responsabilidade civil, quando você for falar de um uso capião, quando você for falar de coisas assim. Então essa primeira aula é só uma parte introdutória para realmente vocês adequarem o pensamento de vocês ao código, porque é ele que você vai utilizar, mas sem perder a questão teórica, tá? Os bens públicos, tá? São bens de domínio nacional, pertencente a pessoas jurídicas de direito público interno, ou seja, eles não estão sujeitos ao uso capião, isso é importante, tá? Então a gente tem aqui três, nós temos o uso comum, uso especial e os dominicais. Os de uso comum não podem ser alienados, né? Então tem os rios, os mares, as estradas, as ruas, as praças, né? Enquanto o de uso especial, eles também não podem ser alienados, né? E aqui, quais são os exemplos aqui? São os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual ou municipal, inclusive os de autarquias, tá? Inclusive aqui nós temos a outra distinção que a gente pode fazer, e vocês podem anotar, são as dominicais, tá? Então as dominicais elas podem ser alienadas, né? Enquanto as de uso comum e especial não podem. Dominicais podem ser alienados, porque constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma das entidades, né? Então eles constituem o patrimônio das pessoas jurídicas. Então, por conta disso, eles podem ser alienados. Bom, então os bens públicos se dividem nessas três questões. Temos outra questão quando a gente fala sobre bens principais e acessórios. Bom, então temos os bens principais e acessórios, né, em cujo principal eles existem sobre si, abstrato ou concretamente. E os bens acessórios, eles existem por conta do principal, eles vão acompanhar o principal. Então temos os produtos, temos os frutos, temos benfeitorias, pertenças, né? Então, o que acontece aqui? Né? A diferenciação dessas questões a gente pode analisar como sendo: produtos são as utilidades que podem ser retiradas da coisa, mas elas vão diminuir a quantidade, tá? Diminuem a quantidade porque elas não se reproduzem periodicamente, então pedras, metais, né?
Os frutos, eles são o quê? São as utilidades que uma coisa periodicamente produz. Então, uma plantação, né? Os aluguéis, por exemplo. As benfeitorias, né? São os acréscimos que aquela pessoa faz aquele bem. Né? Então, podem ser bens voluptuários, benfeitorias voluptuárias, benfeitorias úteis e benfeitorias necessárias. E temos as pertenças, que se destinam a quê? Se destinam ao uso, ao serviço ou fornecimento de outro que não contribuem parte integrante, tá? Aqui os negócios jurídicos, né, que digam respeito ao bem principal, como regra, eles não abrangem as pertenças, tá? Salvo se contrário resultar da lei, da manifestação da vontade das partes ou das circunstâncias do caso. Ou seja, em regra não se aplica às pertenças. Então, um ponto importante aqui, resumindo, o acessório segue o principal, tá? Nessas hipóteses. Bom, gente, os bens, de maneira muito simplória, é isso. Vocês vão ver que vocês vão utilizar esses artigos com outros pontos da matéria de direito civil. Mas, de todo modo, eu espero que eu tenha adequado vocês ao código, que vocês tenham entendido. Já iniciem as marcações de vocês, conforme a orientação. E com o decorrer do curso, vocês vão perceber que vai ajudar muito essa questão introdutória para que vocês consigam entender a parte prática, as questões que a OAB pede, que vocês vão fazer muita prática nesse curso, que é um curso que foi destinado exatamente com professores jovens, com professores que entendem a mentalidade de vocês e as preocupações de vocês, né? Porque todos nós passamos pelo mesmo e sabemos aquelas limitações que às vezes a gente encontra na faculdade, na hora do estudo, e a gente precisa de um up, a gente precisa de uma orientação, né? Porque aquilo, conteúdo, basicamente você tem. Você precisa da tranquilidade de entender como funciona o VADMECUM na hora da prova e vocês conseguirem identificar esses artigos com aquele conteúdo em mente, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado aí, não compreenderam muito bem, fiquem à vontade para me procurar, eu tirarei todas as dúvidas, podem me chamar, não tem problema algum. O importante é que vocês sanem todas as dúvidas para que cheguem no momento da prova e vocês, com certeza, tirem de letra e esse é o objetivo e é o que vai acontecer, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Bons estudos a todos vocês. Até logo. Tchau.